Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar mais um exercício. No caso aqui estamos resolvendo uma lista de exercícios utilizando a linguagem de programação C++ para resolver exercícios que vão desde os mais simples até um pouco mais complexos para poder resolver. No caso, entendo que os exercícios eles têm conteúdo cumulativo. Então os primeiros vídeos têm um conteúdo mais simples e vai subindo o conteúdo, vai subindo o nível do conteúdo e as exigências para cada um desses aí. Então, no caso, estamos resolvendo esse aqui é o exercício número 8 da lista de exercícios aqui. Então, esse exercício diz o seguinte, acompanhe aqui como a descrição do vídeo o enunciado da questão. Diz o seguinte, a série de Fibonacci é uma série de termos que tem como os dois primeiros termos, respectivamente, os números 0 e 1. Só eu gostaria de deixar claro uma questão. Não há um consenso com relação ao que seria, se seria 0 e 1 ou então se seria 1 e 1. Já achei das duas formas de explicações na internet. Mas consideremos 0 e 1, os dois primeiros termos. A partir daí, os demais termos formados os demais termos são formados seguindo a certa regra. A série Fibonacci pode ser vista a seguir. Aí, no caso, tem o exemplo 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e etc. Certo? Descubra a regra que gera a sequência da série de Fibonacci e escreva um programa que gere os n primeiros números digitados pelo usuário, no caso, n primeiros termos da série Fibonacci. Então a ideia é a seguinte, primeiramente a gente tem que entender qual que é a série Fibonacci. Antes de abrir o Code Blocks, antes de vocês resolver a questão, gostaria que vocês entendessem como é que funciona essa regra. A regra de Fibonacci ela é relativamente simples, mas é um problema clássico na área de matemática e computação para os primeiros exercícios. Então pensemos o seguinte, eu tenho dois números, que no caso os dois primeiros números da série de Fibonacci, como está descrito no enunciado, são 0 e 1. O terceiro número é a soma dos outros dois números. Então se eu pegar aqui, o terceiro número é a soma dos outros dois. Então o terceiro é 0 mais 1 vai dar 1. O quarto termo é a soma dos outros dois anteriores a ele. Então o quarto termo na verdade é o segundo mais o terceiro. O segundo e o terceiro são 1. Então 1 mais 1 é 2. Já o quinto termo é a soma do terceiro termo com o quarto termo. Se vocês lembram, o terceiro termo é 1, o quarto termo é 2. Então, 1 mais 2 é 3. Então, o quinto termo é 3. Então, seguindo essa mesma lógica, acompanhe aí na sequência, por exemplo, o número 21, ele é 13 mais 8. E o que é 13? 13, na verdade, é 5 mais 8. E 8 é o quê? 8 é 5 mais 3. E 5 é 2 mais 3, 3 é 2 mais 1, 2 é 1 mais 1, e o 1, que é o terceiro termo, é o 0 mais 1. Antes disso não tem definição, não existe os três outros termos. Então, pede para poder gerar os n primeiros números da série. O que seria n? N seria um número que o usuário digita, certo? Então vamos começar aqui o nosso programa utilizando uma forma para resolver aqui a questão, certo? Sempre, como eu falei, tente entender qual que é a lógica em cima, o que é comando de entrada, o que é comando de saída, para poder resolver a questão como um todo, certo? No caso, o usuário vai digitar somente um valor, que seria qual o valor de n. A partir daí, eu tenho outras possibilidades que a pessoa pode digitar poderia digitar outra coisa, mas por enquanto eu vou falar, digite quais os números, qual a quantidade de termos que eu quero que seja impresso da série de Fibonacci. Então vamos lá. Arquivo novo, projeto. Vou vir aqui, console application, next, C++, eu conferi, é x1, item, no caso, item 8, que esse aqui é a oitava questão da lista de exercícios, certo? Eu vou vir aqui, criar uma nova pasta, é x1-8, e posso clicar fora, posso vir aqui e selecionar x18. Pronto, estou no oitavo exercício da lista. Vim aqui no próximo, finalizei, já estou com o meu projeto aqui pronto. Basta agora eu pedir para o usuário, digite quantos termos você quer que seja impresso da série. Então, digite número de termos da série de Fibonacci.
e vou aguardar o usuário digitar. Como é que eu aguardo o usuário digitar? Eu tenho que pedir que ele digite, certo? Mas para eu poder digitar eu tenho que declarar a variável antes. O tipo dessa variável qual que seria? Se eu quero um número de termos, e é uma série de Fibonacci, no caso assim, eu quero 2 termos, 5 termos, 10 termos, 1 termo, eu tenho que falar a partir de um número, e esse número deveria ser um número inteiro, né? Então eu vou colocar int, vou definir como termos. Seria a quantidade de termos que o usuário pode digitar. E agora eu vou pegar a variável termos, que agora eu sei quantos, agora eu já peguei quantos números a pessoa quer. Eu tenho algumas opções, uma opção para poder ficar de um jeito mais fácil para poder executar, até para não demandar muito tempo para o enunciado da questão. Eu vou fazer mais ou menos o seguinte, vou verificar. Ó. Se a pessoa digitar, de início já sei o seguinte, eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro número. Então eu vou colocar como números inteiros também, o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Seria basicamente essas três variáveis, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu já sei que o primeiro número da série Fibonacci, ele é 0. O segundo é 1. E eu sei sempre que o terceiro, ele é, na verdade, o primeiro mais o segundo. Essa é uma regra que a gente já pode definir, e toda vez eu tenho que fazer essa conta aqui, que o terceiro é o primeiro mais o segundo. No caso, o anterior e o anterior a este, certo? Que no caso eu vou considerar ele como 3 termos. O terceiro é o primeiro mais o segundo. Nesse caso, o terceiro é o primeiro mais o segundo. Basta eu andar com esses dois números aqui, que no caso estava aqui, eu ando para cá, certo? Eu faço assim, faço andar meu código todo. Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, vamos entender o seguinte. Caso o usuário digite que ele quer nenhum termo, eu posso cancelar meu programa, ou então se ele falar, ó, eu digitou uma quantidade de termos negativa, eu tenho que tratar isso da melhor forma possível. Então vamos tratar. Primeiro, while, vou fazer aqui antes da quantidade de termos aqui. Então, while termos for menor ou igual a 0, ou seja, enquanto ele não digitou uma quantidade de termos válida, eu peço para ele poder digitar novamente uma quantidade de termos. Eu vou falar aqui, cout, digite uma quantidade válida. Então, eu vou falar aqui, maior que 0. Vou colocar 0 assim mesmo, tá bom. Pronto. E vou dar 2 pontos e vou pegar de novo, sem termos. Aqui eu garanto que a pessoa vai digitar um número positivo. E como é que eu sei disso? Porque se ele ficar digitando um número negativo ou 0, ele não vai sair daqui nunca. Então meu programa não vai passar daqui para frente. A partir do momento que eu digitei um número que seja positivo, aí ele vai passar daqui para frente. Então vamos continuar nosso código aqui. Caso ele digite 1 ou 2, eu não preciso fazer conta nenhuma, porque eu já sei que o primeiro termo é 0, o segundo termo é 1. Então, aqui o primeiro termo é 0, o segundo termo é 1. Eu já sei isso imediatamente, então não preciso fazer muita coisa com isso. Então, eu vou só fazer o seguinte, if termos for igual a 1, o que eu posso fazer de um jeito mais simples, até para poder a gente ganhar tempo aqui com a explicação dessa aula. Eu posso dar simplesmente um cout, imprimir o 0 e acabou. O primeiro termo é 0. Agora, eu vou colocar um else aqui, porque caso ele tenha digitado termos for igual a 2, o que eu posso colocar aqui? Vou colocar um cout. Quais as opções? É 0 e 1. Eu poderia colocar somente pri? Posso colocar. É até melhor fazer assim, ó. Pri que é o primeiro. E depois disso eu vou falar, imprime o primeiro, depois dá um espaço, depois imprime o segundo. Pronto. Agora olha só que interessante, eu vou fazer uma outra questão. Else. O que esse else aqui está fazendo? Só para termos simples, depois eu vou modificar esse pedaço aqui e vou explicar por quê. Se a pessoa digitou, qualquer número negativo, vai entrar aqui. Se a pessoa não digitou o número 0, quer dizer que ele não tem termo nenhum que ele quer que seja impresso, não vai sair daqui enquanto a pessoa não digitar um número positivo, certo? A pessoa digitou o número 1.
Quer dizer que ele só quer que imprima um número, que no caso é o 0. O primeiro termo da série, que a série começa em 0. Se a pessoa quiser digitar 2 termos, a pessoa vai imprimir o primeiro e o segundo termo. Certo? E se a pessoa tiver digitar 3, 4, 5, não importa qual é o número, eu vou ter que ficar digitando else if, para quantos números? E se a pessoa escolher 1000, 50, vou ter que colocar 50 else ifs? Não. Vocês entendem que essa conta, que o terceiro, no caso o terceiro, é o primeiro mais o segundo, depois o quarto é o segundo mais o terceiro, o quinto é o terceiro mais o quarto. Isso é uma repetição que eu sempre tenho a mesma conta que eu tenho que fazer diversas vezes? Se isso ficou claro, a gente pode utilizar essa mesma lógica aqui. Então, como é que eu faço para poder utilizar essa lógica? Eu poderia interpretar o seguinte. Eu poderia dizer que o primeiro e o segundo, se o número que a pessoa vai digitar é maior que 2, o primeiro e o segundo já tem que imprimir de qualquer jeito. Não é verdade? Se for olha, se eu quero 3 termos, o primeiro e o segundo já sei que o primeiro é pri e o segundo é seg, que já é no caso 0 e 1. Os outros números vão ser baseados em conta. O terceiro é uma conta, o quarto é uma conta, o quinto é uma conta, o sexto é uma conta. Então, mas o primeiro e o segundo não são contas, são definições. Está definido na primeira frase do enunciado. Fala, os dois primeiros termos, respectivamente, são os números 0 e 1. Então, eu já posso imprimir isso aqui desse jeito. Então, nem precisaria colocar isso. Seria basicamente falar, ó, se não for 1, ou seja, se for qualquer número que não seja 1, ou seja, um número 2 ou maior que 2, eu já posso imprimir esses números e pronto. Já posso fazer desse jeito. Então vou até apagar esse aqui. Olha só, já imprimi o segundo e o terceiro número, o primeiro e o segundo. Vamos só testar se até aqui está tudo certo, e a partir daí nós vamos trabalhar com os outros números possíveis, certo? Vamos lá. A pessoa digitou menos 5. Não, digita uma quantidade válida, valor maior que 0. A pessoa digitou 0, 0 também não é válido. Eu vou digitar 1. 0, porque é somente um termo da série de Fibonacci. A pessoa digitou 2. 0 e 1. Agora vamos ver. Se a pessoa digitou 3, 0 e 1 também. O início está certo, falta imprimir os outros números, que é no caso continuar a série. Como é que eu faço para continuar a série? Uma pergunta. No caso, eu creio que vocês entenderam que a pessoa vai digitar quantos termos eu quero. Se eu já sei de antemão, antes de executar minha repetição, quantas vezes eu tenho que repetir, o método de repetição ideal para o nosso caso é o for. Então, eu vou utilizar um for para esse caso aqui. Eu vou falar for. Para esse for, eu vou colocar um int e começando de alguma coisa, que no caso eu vou só colocar o 0, que esse aqui é o padrão nosso, que a gente geralmente coloca. E menor que termos, no caso, i menor ou igual a termos, ou seja, se eu digitei 5 termos, no caso, eu tenho que imprimir o 5, não é menor que 5, menor que 5 é 4, né? Então eu vou colocar menor ou igual a 5. E mais. Vamos ver que eu tenho algumas questões que eu gostaria de falar. Olha só, se eu começasse de 1, vai de 1 até menor ou igual a, vamos supor que eu quero 5 termos. Então vai imprimir 0, 1, 1, 2, 3, certo? Os 5 primeiros termos aqui. Então eu teria que imprimir 0, 1, 2, 3. Se eu ir começar de 1 e eu mandar repetir diversas vezes, ele vai imprimir quantas vezes? Termos vezes. Ou seja, se termos for 5, vai imprimir 5 vezes. Eu já não imprimi o primeiro e o segundo número? Já. Então eu preciso imprimir quantos números agora? 3 números. Então eu já sei que eu estou começando do número 3, porque o próximo termo que eu quero imprimir é o terceiro termo. Então, se eu não imprimir 3 termos, o próximo termo, eu vou acabar meu programa. Só para poder deixar claro aqui, eu vou falar aqui uma letra T de teste, só para vocês poderem entender o que vai acontecer. Olha só que interessante. Eu vou colocar 0, não vai funcionar, vou colocar 1, certo? Digitou só o 0. Vou vir aqui e vou digitar 2, eu quero os 2 primeiros termos da série, 0 e 1. Vou digitar agora 3. O que vocês acham que vai acontecer? Analisando meu código aqui, adivinha o que vai acontecer? Quando eu colocar 3, termos ele é igual a 3. E vai começar de 3, e é menor ou igual a termos? É. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir o T. Vai imprimir a letra T, vai aumentar meu I. Meu I que valia
3 vai valer 4. 4 é menor ou igual a termos? Não, porque termos são 3 termos que eu gostaria. Então ele vai imprimir somente um T. Olha lá, 0, 1T. Se eu colocasse 5, que é o que eu quero testar aqui, ele tem que imprimir 3 T's, ou seja, 3 termos vão ser termos calculados e os 2 primeiros termos são termos prontos, certo? Já são termos que eu já sei qual que é a lógica, que eu já sei, já foram pré-definidos. Então, como eu calculo esses termos que eu coloquei como T aqui, certo? Eu já sei o seguinte, eu já sei que o terceiro termo é o primeiro mais o segundo. Vou até copiar esse texto para cá, porque eu sei disso daqui. O terceiro termo é o primeiro mais o segundo. E aqui eu vou imprimir o terceiro termo. Eu imprimi o terceiro termo e vou dar um espaço aqui, só para a gente poder conseguir visualizar. Vou executar isso aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Não está pronto, mas vou executar para a gente poder ver. Vou colocar 5. Olha só que interessante. 0, 1, 1. Aparentemente esse 1 está certo. Mas a partir daqui deu tudo 1. E não era para ser assim. Eu tive uma questão de espaço aqui também que eu vou só inverter, porque o espaço nesse caso eu tenho que colocar antes de imprimir o termo, não depois. Então vou fazer aqui, ó, pronto. Por quê? Porque eu digitei primeiro, digitei segundo e o cursor fica parado aqui. A partir de agora eu tenho que dar um espaço para imprimir o terceiro termo. E quarto termo, e quinto termo, e sexto termo. Agora, por que que os termos sempre dão 1? Por quê? É a soma do primeiro mais o segundo. E é sempre, tipo, o quarto termo é o primeiro mais o segundo. O quinto termo é o primeiro mais o segundo. Mas espera aí, a lógica era essa, que é o primeiro mais o segundo é sempre o termo que eu quero calcular agora? Não. Os dois anteriores, termos anteriores, são somados, dão o termo que eu quero calcular agora. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que andar com esses números. Como é que eu faço esses números andarem? Eu digo o seguinte, eu digo que o primeiro agora vai ser o valor do meu segundo. Que é aquilo que eu falei, ó, estou aqui, agora andei aqui. Depois eu ando aqui, certo? Mais ou menos alguma coisa assim desse tipo. Os dois primeiros é o terceiro. Os dois primeiros são terceiro. Depois, os dois primeiros são terceiro. Então eu estou sempre andando. Vou fazer aqui, ó. E o segundo número vai ser o meu terceiro. O meu resultado do terceiro. Vamos ver agora? Porque eu precisei andar. Aí, ó. 0, 1, 1, 2, 3. Por quê? Em termos simples, vamos explicar aqui com mais calma. Agora que eu já fiz o código aqui, eu vou só explicar. Primeiro, o 0 é o primeiro e o 1 é o segundo. Eu vou colocar aqui porque acho que vai ficar mais fácil. Vou colocar os números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 19, é isso? Não, 13. Esse aqui é 13. 21 e etc. Certo? Vou parar aqui, mas poderia colocar aqui 34. Eu tenho a variável que é primeiro, a variável, vou colocar maiúsculo, primeiro, segundo e o terceiro, certo? Primeiro, segundo e terceiro. O que acontece? Eu preciso andar com elas. Eu preciso que essas andem, porque eu sei que o terceiro número, que no caso meu é 5, é a soma do primeiro com o segundo. Então eu sempre preciso andar com esses números aqui. Certo? Como é que eu faço para esses números andarem? Eu preciso simplesmente dizer o seguinte, dizer que o meu terceiro número é a soma do primeiro com o segundo. Ótimo, isso aqui é uma conta aritmética que eu expliquei que está na lógica. Mas como eu faço para poder andar? Eu preciso dizer o seguinte, que o valor que está no meu segundo, meu primeiro vai ser meu novo segundo. Não é isso que acontece? E o meu terceiro vai ser meu novo segundo. Desculpa, o meu segundo eu substituí o valor e joguei no primeiro. E meu terceiro, vou jogar o valor em cima do segundo. E esse terceiro, que na verdade é o terceiro de verdade, ele é fruto de uma conta, que é o primeiro mais o segundo. Então, cada vez que eu executar na minha repetição, eu estou fazendo exatamente isso. Estou falando primeiro, segundo e terceiro. Estou andando primeiro, segundo e terceiro. Não sei se deu para poder entender, mas é algo que, se vocês pegarem isso aqui como linha, o 2 mais 3 vai dar 5. O 2 mais o 3 é 5. Mas o que era o 3? O 3, na verdade, ele é a soma do 1 com o 2. Não é? Ou seja, desse com esse.
Mas como é que eu calculo esse número daqui? Esse número, na verdade, é o mesmo desse. E esse aqui é o quê? O primeiro mais o segundo, que seria o 1 e 1. Tá, esse aqui eu já sei que por definição é 1. Mas e esse aqui? Esse aqui é um número calculado que eu não sei qual que é, certo? Esse número, já que eu não sei o que é o primeiro mais o segundo. Consequentemente, eu faço as contas e executo tudo repetidas vezes. Como deu para poder saber? Por isso que eu posso dizer que isso aqui é uma repetição. Por que eu considero esse problema como problema de uma repetição? Porque vocês conseguem perceber que o primeiro mais o segundo mais o terceiro é repetido, depois primeiro mais segundo mais terceiro de novo, primeiro mais segundo e terceiro de novo, primeiro, segundo e terceiro de novo, e de novo, e de novo. Diversas vezes isso aqui vai acontecer, quantos termos eu quiser. Então, só apagar aqui e vou falar. Agora eu quero 15 termos da série. Olha só os 15 termos, tem 15 termos da série. Os 15 termos da série são esses aqui, os 10, no caso, os 15 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Os 15 primeiros termos da série de Fibonacci são esses aqui. Quantos termos ela cabe? Não sei. Posso ir chutando números aqui e vai aumentando muito, como vocês conseguem ver aqui através dessa série. É algo muito interessante para poder fazer como teste aqui, para vocês poderem entender como é que funciona. Nesse caso eu usei um for. Eu poderia usar o while? Poderia usar o while desde que eu comece aqui o i com 3 antes, coloque um contadorzinho dentro da minha repetição e meu teste vai ser somente esse daqui. E por que eu comecei com 3? Eu comecei com 3 porque eu já imprimi os dois primeiros termos. E aqui eu quero imprimir o terceiro termo e a partir daí eu vou andando. Mas eu só gostaria que vocês entendessem o seguinte. Por que quando eu digito 2, não imprime, não entra aqui? Pause um segundinho aqui, tente analisar, pausando o vídeo mesmo, e tente entender por que quando eu digito o número 2, ele não imprime o número aqui. Porque quando eu digito 2 termos, vale 2. Meu i começa com 3. 3 é menor ou igual a 2? Não. Então, já sai do meu for e não executo o for nenhuma vez. Por isso já sai aqui direto. Por isso que esse caso aqui, eu poderia usar o while, mas não devo usar do while, porque se eu utilizasse do while, do while é útil quando eu tenho que executar ao menos uma vez o meu código. Nesse caso, eu não quero executar nenhuma vez, caso a quantidade de termos seja diferente, seja menor do que 3. Eu não preciso imprimir, fazer conta nenhuma para imprimir primeiro, ou no caso, um termo ou 2 termos. Para 3 termos eu preciso fazer uma conta, que a única conta aritmética que eu tenho que fazer é essa daqui, ó, que é essa que está na linha 25. As demais eu não tenho conta aritmética para poder fazer, além do incremento aqui que eu tenho que andar com a minha quantidade de termos. No mais é isso, a aula deu dentro do tempo que eu havia esperado. Existem outras possibilidades de desenvolver isso, esse é um problema clássico na área de computação. Gostaria que vocês opinassem, conversassem um pouco aqui nos comentários sobre esse vídeo. Dá para poder imprimir? Quais outras formas que tem para poder imprimir o primeiro e o segundo termo sem usar if else? Tem possibilidade? Tem. Como é que eu faria isso? Certo? Deixe aqui nos comentários para a gente poder auxiliar vocês aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no gostei se vocês acharam esse vídeo interessante e essa metodologia que eu estou utilizando aqui como algo legal. E aqui em cima vocês vão conseguir ver a playlist com todos os exercícios na sequência, que no caso, esse aqui é o 8º exercício, já tem o 9º aqui embaixo, vocês podem seguir aqui dentro dessa lista de primeiros exercícios. Se eles estão muito simples, mais abaixo tem exercícios sobre funções, exercícios sobre matrizes e exercícios sobre arquivos, que no caso eu utilizo arquivos texto para salvar os dados, que seria o quê? Na hora que eu mandar fechar o programa, quando eu abrir o programa, os meus dados continuarem lá. É basicamente isso aqui para que serve arquivo, certo? No caso eu explico um pouco mais nos exercícios que estão lá embaixo no fim da lista. Mas, obrigado pela visualização e até o próximo.